Olá! Esse vídeo está sendo criado para os meus alunos da disciplina de Educação no contexto de enfermagem e para todos aqueles também que desejam saber como elaborar um artigo de relato de experiência. Então acompanhe aqui comigo todo o passo a passo e elabore o seu artigo. O seu artigo ele deve ter um título, os autores, resumo, introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências. O que deve conter em cada um desses itens? Primeiro, o título. Ele deve ser um título conciso, porém direto, que apresente bem o assunto qual está sendo tratado o seu texto. Mas você pode pensar no seu título lá no final, depois que você tiver já o seu texto todo escrito, você consegue pensar em um título de uma maneira mais ampla, mais organizada e mais concisa. É importantíssimo colocar os nomes dos autores. Impressionante, existem alunos que esquecem de colocar os seus nomes completos. E incluir o nome do seu orientador. Vale ressaltar que todo texto elaborado na academia deve ser acompanhado por um professor orientador. Então, se você for apresentar esse seu texto em algum evento científico, encaminhar para alguma revista indexada, seja lá para onde for, você precisa colocar o nome de todos os integrantes do grupo e do seu orientador, ok? A sua introdução deve apresentar o seu tema de maneira clara, objetiva, sempre começando do maior para o menor, ou seja, apresentando conceito, apresentando ainda dados estatísticos que estejam relacionados a seu tema, para que em seguida você consiga ir afunilando a sua ideia e chegando sim nos objetivos do seu trabalho. Além disso, é importante que todos os seus dados apresentados, tanto na introdução como em qualquer parte do texto, ele seja focado em fontes confiáveis. Fontes essas que sejam fontes de políticas públicas, dados estatísticos, por exemplo, do IBGE, fontes do Ministério da Saúde, que de fato não sejam dados de fontes de internet que não sejam de confiança. O Wikipedia, por exemplo, não é uma fonte confiável de informação porque qualquer um pode alterar o seu conteúdo. Assim como dados de, por exemplo, o site do Dr. Drauzio Varela, pesquisando.com, sites que não são confiáveis, ok? Busquem sempre informações fidedignas, principalmente de Constituição, políticas públicas, dados do IBGE, como eu já disse. Na introdução, você deve apresentar ainda a justificativa do seu tema. Por que você escolheu falar sobre aquele assunto? E a relevância dele para a pesquisa, para a sociedade, para a ciência, né? Por que ele é tão relevante assim? O seguinte passo é a metodologia. Nele, você deve apresentar como o seu trabalho foi pesquisado. E em todo método de pesquisa, nós devemos analisar, primeiro, se ela é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é quando nós trabalhamos dados e informações. Quantitativa, quando nós nos importamos, nos prevalecemos dos números apresentados na pesquisa. Em um relato de experiência, na grande maioria das vezes, trabalhamos com dados qualitativos. E aí é importante você buscar uma informação, um autor, um teórico, que apresente um conceito sobre pesquisa qualitativa. Por exemplo, Minayo é uma pesquisadora científica que apresenta conceitos de pesquisa qualitativa. Então você pode pegar o conceito que Minayo apresenta e dizer, Minayo afirma que pesquisa qualitativa e aí você descreve exatamente o conceito, ok? Além disso,
Você pode dizer que essa sua pesquisa é uma pesquisa descritiva, porque em um relato de experiência, a nossa pesquisa ela é descritiva à medida que nós precisamos descrever a prática desenvolvida. E, por exemplo, você pode pegar uma informação, um conceito de Gil, onde afirma que pesquisa descritiva é isso e apresentar o conceito. Uma outra abordagem metodológica que nós utilizamos no relato de experiência é a construção compartilhada do conhecimento, que é um método que foi apresentado na Política Nacional de Educação Popular. É um método focado na metodologia de Paulo Freire, entendendo que a educação ela se faz com o outro e não para o outro, partindo do pressuposto que todos têm conhecimento e que esses conhecimentos eles devem ser compartilhados entre todos os atores envolvidos. Então é uma boa metodologia para se trabalhar relato de experiência. E o conceito de construção compartilhada do conhecimento você encontra na Política Nacional de Educação Popular, que está disponível na internet. Logo após toda a descrição metodológica do trabalho, você deve começar a descrever o local de atuação do seu trabalho. Por que você escolheu aquele local, aquele público? Como é que foi a abordagem? Quais foram as dificuldades e as facilidades encontradas para ter acesso àquele grupo? Como que vocês observaram o comportamento e as necessidades reais daquela população? E a partir de então, como foi a organização da atividade? Tudo isso deve estar na metodologia, porque é exatamente como você desenvolveu a atividade. Na sequência, você deve descrever os resultados de discussão. Nele, você deve desenvolver todo o trabalho que foi apresentado com o grupo, levando em consideração as percepções que vocês obtiveram do grupo, as respostas do mesmo, tudo aquilo que vocês observaram durante a atividade. É importante e interessante, se possível, que um dos integrantes durante a atividade esteja atento única e exclusivamente a essas percepções, anotando, relatando tudo que foi desenvolvido, tudo que aconteceu durante a atividade, para que facilite o trabalho do grupo. Mas vale ressaltar que nessa etapa você não pode colocar fala dos participantes, porque essa não é uma pesquisa de campo. Porque se você colocar a fala dos participantes, você vai precisar de uma autorização do Comitê de Ética, e essa autorização ela só é concedida a partir da elaboração de um projeto encaminhado para o Comitê de Ética e somente após uns 3 ou 4 meses do envio que você obtém o resultado, e aí sim pode desenvolver a pesquisa utilizando as falas dos participantes. Por isso que o relato de experiência ele é uma ferramenta interessante para apresentar cientificamente o seu trabalho, mas que não precisa de um rigor ético tão grande. Então é importante que você atente a essa observação. Nas considerações finais, você deve apresentar o fechamento do seu trabalho. Quais foram os aprendizados que vocês obtiveram com o desenvolvimento dessa atividade? Apresentar também de uma forma simples, de uma forma organizada, tudo aquilo que foi aprendido pelo grupo e apresentando inclusive possíveis melhoras, aperfeiçoamentos em grupos que possam ser desenvolvidos posteriormente. E para finalizar, ainda temos as referências. Sim, ainda não acabamos. Nas referências, você deve incluir todos os materiais, textos, artigos, livros, políticas, Constituição, tudo que tenha sido utilizado no seu trabalho nas normas da ABNT.
meus amores. Não é tão simples, mas é possível e tenho certeza que vocês vão fazer um excelente trabalho. E agora, já que nós finalizamos todas as etapas, é hora de pensar no título do seu trabalho, né? Que você já tem essas ideias mais organizadas e elaborar o seu resumo. Nele deve estar contido todas as etapas do seu trabalho de uma maneira sintética em até 300 palavras. Ou seja, no seu resumo deve conter partes da introdução, da metodologia, dos resultados, da conclusão, incluindo seu objetivo, hein? Seu objetivo lá da introdução, ok? É isso. Palavras-chave, esqueci, no resumo deve ter ainda as palavras-chave, que devem ser de 3 a 5 palavras principais que fazem relação com o seu texto. Então, agora, acho que acabou. Bom trabalho a todos e se tiverem dúvidas, é só perguntar. Tchau!